que não, a gente não escolhe a arte que escolhe a gente. Mas se eu pudesse escolher, eu teria escolhido música. Eu só aprendi a lidar com as pessoas a partir do que eu começava a ler, né? Então, a partir dos 15 anos de idade, eu lia algumas obras assim que me impressionaram, assim, né? Que já eram clássicos, né? Grandes clássicos. E aí eu começava a relacionar minha vida com aquilo, né? Eu comecei a perceber em mim uma capacidade muito boa de construir raciocínios através da poesia, e mais do que através da poesia, a questão da construção textual para mim começou a ficar muito bem visualizado e muito fácil, muito suave. Acho que essa coisa da arte é uma coisa que parece que ela também já nasce um pouco com você, assim, sabe? Ela não é uma coisa que você adquire depois, você vai ser artista ou não. Eu escolhi o grafite, que eu acho que, como nós, assim, jovens de periferia e tal, é uma arte mais, você tem mais contato, né? Que está mais perto, né, de você. As artes plásticas, no caso, é uma forma de pensar, né? Assim como o músico pensa com a música, ou o engenheiro pensa com a matemática, ou o arquiteto pensa com o espaço, o artista plástico ele pensa principalmente com a visualidade, né? Mas também com processos sensíveis, né? O repertório é alguma coisa que te atravessa. Eu me aproprio do que eu vejo, do que eu leio, do que eu sinto, do que eu como. Tudo o que eu sou é a soma de tudo que eu vivencio, de tudo que eu vejo, de tudo que me passa. Varia muito dessa condição que a vida me dá, assim, né? Na poesia escrita, ali no que eu estou compondo, de fato, eu consigo trazer realmente muito mais referências, assim. É uma criação que depende dos meus próprios meios de trabalho, né? Que eu encaro como todos possíveis, né? Os livros que eu leio, os textos que eu leio, os filmes que eu assisto, tudo vai entrando dentro do meu processo de criação. Assim, não tenho essa identidade de que eu só necessito trabalhar com isso. A qualquer momento eu deixo de fazer poemas para vender pulseirinha um sinal. E eu trago referências que são muito múltiplas, assim, tanto musicais, quanto cinematográficas, quanto literárias, quanto das trocas de ideia com os amigos e amigas, quanto as vivências. Então a carga eu acho que é muito maior, assim. Eu inspiro em pessoas, né? Em coisas que eu gosto, né? Ou então coisas que eu e meu grupo se propõem a fazer. Diversas outras áreas me influenciam, isso é fato. E aí dentro do circuito que a gente vive, da cultura que a gente vive, isso é muito potente. Televisão é uma coisa que eu não quero que faça parte de mim. Acho que a gente está ligado a vários pontos mesmo assim, da vida. Mas a literatura talvez seja um ponto que eu poderia te falar que eu vivo mais. Eu tenho muita coisa, sim, que eu inspiro, que eu gosto. Por exemplo, o Salvador Dalí, eu acho um cara que ele chega mais próximo assim, das coisas que eu faço, das coisas que eu gosto de ver assim, no grafite. Há uns 2 anos eu fui a São Paulo e na Pinacoteca eu lembro que eu me deparei com o Portinari, né, que, se eu não me engano, é uma relação de família.
Eu fiquei, durante aquele quadro, uns 40 minutos chorando. Viver a cultura hip hop, dentro dessa cultura você já tem ali, fora o que você faz, 3 outras manifestações artísticas diferentes da sua que te influenciam diretamente. Tudo interfere. Cinema, leitura, um livro, né? Eu busco muita inspiração através dos livros, que na verdade ele me dá um universo num lugar só, né? Dá essa coisa do cheiro, da textura, mesmo que você não tenha um cheiro ali, ele te cria ambientes onde você vai ter aquele cheiro, porque por já ter vivido alguns momentos daquele, outros que você já faz ideia como seria, sabe? Então a literatura é um puta lugar para você descobrir universos, para você utilizar mesmo na sua concepção artística. Deixa a porta sempre aberta, sobre a mesa o protetor do nosso amor se vê atento. Não é hora de lamento, não. Crianças na praça num sol de domingo, eu e você, nosso amor é tão lindo. Eu e você, crianças na praça, domingo. Meu processo de criação é completamente solitário, assim. Ele funciona assim em 2 partes. Num momento em que é decisivo para terminar o trabalho, né? Em que você recebe um telefonema e fala assim: você tem que terminar o texto hoje. Na verdade, eu tenho algumas músicas em parceria com alguns amigos, assim, com o Ronaldo Bastos eu tenho algumas, com o Carmelo, com o cara do Rio também. Mas todas as músicas, por exemplo, do disco são 100% minhas. Em arte, geralmente, não é a ideia. Assim, tive uma ideia, eu vou realizar. Né? Mas assim, você tem uma ideia, você pensa numa coisa e você vai... Quando eu sinto uma ideia que tá nascendo, que pode vir a ser, e se ela começa a me perturbar muito, eu tenho que parar o que eu tenho que fazer para ir escrever. Sei lá, produz um material, aquele material te traz uma resposta, né? E aí vai. Então esse impulso tem que partir de mim. De alguma forma, é o próprio trabalho que traz o trabalho, sabe? O trabalho vem de trabalho. Às vezes eu crio em casa, mas é muito pouco. E quando eu vou para a rua, eu vou sem nada. Depende da proposta. Chegando na rua, a gente começa a desenhar e vai saindo. No processo produtivo de uma poesia lá, seja dentro do busão, seja em casa, pensando com mais calma, eu me dou esse direito de realmente raciocinar, sentir mais as coisas. E aí no processo do improviso, como isso é impossível, eu começo a trazer as coisas que eu já tenho para mim formadas, enquanto sentimento, enquanto visões de mundo, visões de várias questões, e a coisa do se deixar pelo momento, assim, se deixar levar pelo momento. Vejo vários que se perdem caminhando nessa selva de mais prédios e asfalto, menos árvores e relva. Inspire CO2, expire ansiedade, o efeito estufa não aquece o espírito de liberdade. Levaram isso a sério, agora vendem emoções. O aquecimento global não descongela os corações. Ciclo de tensões e estresse concentrado na selva de concreto, cada macaco no seu galho. Respeite os territórios e saiba as leis. Sem dessa ditação, leão, aqui o dinheiro é o rei. Crentes e ateus dizem amém na Babilônia. Deus é uma nota de 100. A tentativa de expressar-se com arte nesse tempo é uma tentativa de refletir sobre esse contemporâneo, né? De refletir sobre qual o próximo andamento, de refletir sobre qual a necessidade que as pessoas têm de entender um pouco mais do que virá, né? Desse vir a ser aí. Ultimamente eu estou fazendo muito isso, assim. Estou trabalhando com as coisas que estão rolando no momento, assim. Esse momento dessa década agora que se inicia, né, que está em 2012, né, cara, vai ser a década da rua, realmente vai ser, né? Eu moro numa cidade em que, fim de semana, 3 pessoas foram presas, algemadas, foram para a delegacia, porque sentaram na grama.
é a partir desse incômodo mesmo público, sabe? Que a gente tem vontade de produzir, porque tudo atinge muita gente, sabe? Então faz parte completamente interfere completamente no trabalho, assim. Por isso que nesse momento penso a história, vivo o agora, eu falo olhando no olho sem julgar a conversa fora. Pensa, a situação tá tensa, agora ou antes, diante de várias situações. Pense, vamos valorizar os corações, as emoções, independente se foi antes, agora ou vai ser depois. Ora pois, independe da temporalidade. O que depende mesmo é da sua humildade de reconhecer os erros e tentar consertar, melhorar, aprimorar quem você é. Então, assim, isso é a nossa realidade urbana, ela é muito complexa e ela interfere totalmente. Organizar o gesto como se fosse um tempo, aliterar os atos, rimar quando convém o gesto e o sentimento. Acentos, tempos, a urgência de um sinal, de outro, que a emoção comanda, a emoção da urgência, a urgência das palavras, a urgência da emoção, a urgência da fala, a urgência da luta, anterior à forma, na norma, a uma tradução dos nossos tempos. Os tempos do poema são, afinal, batidas da cadência de que se faz o corpo do poema. Desmaterializando a obra de arte no fim do milênio, faço um quadro com moléculas de hidrogênio, fios de pentelho de um velho armênio, cuspe de mosca, pão dormido, asa de barata torta. Meu conceito parece à primeira vista um barrococó figurativo neo-expressionista, com pitadas de arte nouveau, pós-surrealista, calcado da revalorização da natureza morta. Com a graça de Deus e Basquiat, Nova York, me espere que eu vou já. Bicharei com dendê de vatapá, uma psicodélica baiana. Misturarei anáguas de viúva com tampinhas de Pepsi e Fanta uva, um pinico com água da última chuva, ampolas de injeção de penicilina. Desmaterializando a matéria, com a arte pulsando na artéria. Boto fogo no gelo da Sibéria, faço até cair neve em Teresina. Com o clarão do raio da Cilibrina, desintegro o poder da bactéria.